Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos analisar novamente aqui o gráfico do Bitcoin. Preço no momento desse vídeo 69 mil cravado aqui na Binance. Então gráfico semanal do Bitcoin. O último movimento que o Bitcoin fez, ele chegou a atingir uma máxima aqui em 72 mil dólares e fez uma correção nesse momento trabalhando na casa de 69 mil. Vamos colocar aqui as marcações. A última análise que eu fiz do Bitcoin, nós falamos que o Bitcoin poderia estar trabalhando dentro de uma bandeira, essa bandeira aqui, que seria um sinal de alta. Falamos que o Bitcoin, após ter tocado aqui no fundo de 56 mil dólares, ele voltou para dentro do canal, isso era um sinal positivo, e que as próximas formações dele poderia indicar um sinal de alta. Foi justamente o que aconteceu, o Bitcoin subiu, rompeu aqui a bandeira, ultrapassou, chegou a testar aqui 72 mil e fez uma correção nesse momento, segurando em 69 mil dólares. A tendência, se o Bitcoin continuar com essa força, é que ele venha romper a região de 73.900, que foi a sua máxima nesse ponto aqui. Isso é uma tendência, não significa que é uma regra, não significa que vai acontecer, até porque nós, se observarmos aqui nesse gráfico semanal, nós temos aqui nessa região, deixa eu marcar para vocês aqui, nós temos aqui 3 toques nesse topo aqui. Primeiro em 73, temos aqui também o outro toque que formou mais um topo, e aqui agora nós temos esse toque em 72 que formou mais um terceiro topo. Então nós temos aqui 3 toques de regiões de resistência, tá? Então assim, o Bitcoin testou uma, testou duas e testou a terceira e não rompeu esse topo aqui, tá? Então, primeiro toque 73, segundo toque em 72 e o terceiro toque em 72. Se o preço for rejeitado nessa região, nós poderemos sim ter uma correção no Bitcoin. Então, não existe aqui uma regra definida, tá, pessoal? Que ele vai romper, que ele vai disparar. Embora estejamos aqui em ano de halving, a tendência maior é que o Bitcoin sim possa se impulsionar ainda mais, possa crescer ainda mais, buscar aqui o rompimento dessa faixa de 73, porém isso não é regra, tá? Nós temos aqui a rejeição do preço nessa faixa entre 72 a 73, que pode sim indicar também uma correção no Bitcoin, tá? Então nós não sabemos aqui o que vai acontecer de início. A previsão inicial é que aqui nós estamos dentro de uma bandeira, né, rompendo nesse momento aqui na faixa de 69 essa bandeira de alta, e que o preço sim pode subir, né? A tendência é essa, tá? Mas nós temos que atentar aos detalhes aqui de um topo triplo no semanal, né, que pode também significar uma rejeição no preço, ok? Analisando também o Bitcoin por ondas, se a gente for traçar aqui ondas de Elliott, olha só. Nós podemos estar aqui numa onda, aqui pode ter uma formação de uma onda 1, uma onda 2, aqui pode ser uma onda 3 e poderemos já ter aqui regiões de ABC, por exemplo. Deixa eu marcar aqui, só para a gente ter aqui uma noção. Aqui pode ser uma onda A, uma onda B e o Bitcoin ter formado uma onda C até em 56 mil. E aqui ele pode estar iniciando novamente ondas de Elliott. Aqui pode ser o início de uma onda 1 até ele se impulsionar, uma correção em onda 2 e assim sucessivamente. Uma onda 3 que pode buscar a região de 84 e assim ele pode buscar topos acima. Porém, né, a gente também pode traçar de maneira diferente aqui. Deixa eu apagar essas ondas que eu fiz. A gente pode também traçar ondas aqui. Olha só, nós podemos ter uma onda 1. Toda essa onda aqui, toda essa perna pode ser também numa onda 3. Aqui podemos ter uma onda 4. E aqui uma possível formação de onda 5, que pode vir em 73. Pode simplesmente parar aqui nessa região onde já está, em 72, onde já tocou. Pode romper e buscar 84. Para então, depois disso, a gente fazer pernas aqui de onda ABC, que são ondas de correção, tá? A, B, C. Então, tudo aqui são possibilidades, tá? A gente tem que analisar o que o gráfico nos mostra assim mais confiável para a gente tomar a nossa decisão. Então, existe possibilidade de aqui ser uma onda, estar nesse momento numa onda 5, ok? E existe possibilidade também de a gente já estar numa onda de correção, numa ABC, né? Então, assim, não tem como ter certeza. Aqui a gente analisa as possibilidades e vê qual que é a melhor ação que a gente deve tomar
neste momento. Será que eu entro aqui? Será que aqui é uma possível onda de correção? Será que o gráfico já me mostrou aqui exaustão? A gente vai usar também rastreadores, filtros, para a gente tomar uma decisão nesse momento. Olhar, por exemplo, RSI na faixa de 70, será que é uma boa eu entrar nessa posição no Bitcoin, sendo que o RSI está na faixa de 70? Acima a gente pode ter região de sobrevendido, entendeu? O RSI estocástico está numa região boa, nessa faixa aqui de 16, será que é uma região boa para compra? Pelo RSI estocástico, sim. Mas será que se a gente juntar todos os indicadores, é o momento ideal de comprar o Bitcoin? Eu estou falando na visão de quem pensa em fazer um trade, tá, galera? Para quem pensa em comprar o ativo para depois vender visando um lucro ali na frente. Então, assim, eu tenho que analisar todas essas possibilidades, ver qual que é a previsão melhor, aquilo que o gráfico me mostra de momento, para eu analisar se vale a pena para mim comprar o Bitcoin nessa região de 69 para vender depois. Em ano de halving, a tendência é que até o final do ano de 2025 o Bitcoin continue em alta, tá? Isso aqui é uma tendência, repito, não é uma regra, nós não sabemos o que vai acontecer com o mercado, mas a tendência em ano de halving é que o Bitcoin continue subindo, tá? Porém, eu tenho que analisar esses pontos também. Eu não posso simplesmente jogar com a tendência, colocar meu capital aqui e simplesmente vou colocar o dinheiro aqui, boa, vai subir, e porque é ano de halving ele vai subir. Não, não é assim também. Então, se você tem uma visão de trader, você tem uma visão de comprar para depois vender, ou simplesmente você pretende comprar o Bitcoin no melhor ponto, você precisa analisar também essas questões. Para quem pensa com uma visão cumulativa ou acumulativa de Bitcoin, para quem simplesmente pensa em comprar o ativo e guardar em carteira como reserva de valor, como uma proteção financeira, essa pessoa, lógico, ela vai procurar comprar o Bitcoin no melhor preço possível porque ela quer acumular em quantidade, tá? Ela prefere comprar o Bitcoin a 56 mil do que a 69 mil dólares, né? É lógico, tá? Então ela vai analisar o gráfico por esse motivo, mas quem compra o Bitcoin para acumular, ele sempre vai comprar, independente do preço, porque a médio prazo, né? Aliás, a longo prazo, a tendência média é que ele sempre vai ter o Bitcoin em um preço médio, um preço bom, tá? Colocar aqui no gráfico diário para a gente analisar, olha só. Então, falando da bandeira, o Bitcoin ele rompeu, né? Ele rompeu aqui no dia 20 essa bandeira, fez um pullback, né? Aqui próximo da média de 21 e está trabalhando acima da bandeira, justamente na região de 69 mil dólares, que foi quando foi o seu topo máximo no último halving, 69 mil. Ele está trabalhando justamente em cima dessa região. Então aqui, olhando por esse ponto, o Bitcoin pode estar fazendo aqui uma onda 4, olha só. Então a gente pode ter aqui uma onda 1, 2, 3, uma correção de 4 e possível onda 5. Olhando aqui no gráfico diário. Então aqui são possibilidades também. Lógico, o Bitcoin fazendo um pullback nessa região e aqui ele pode impulsionar para testar novamente a região aqui de 73 mil dólares. Novamente eu falo, pessoal, isso aqui não é uma regra. Então a gente precisa analisar os pontos e ver o que a gente encontra de melhor para comprar ou para vender. A gente tem que analisar as possibilidades. O que confirmou de momento é que o Bitcoin estava dentro de uma bandeira, né? Veio fazendo aqui os pontos, fugiu da bandeira aqui quando buscou 56, voltou para dentro da bandeira e impulsionou para a alta. Então a tendência aqui, olhando de momento, é que ele siga crescendo. Mas ele pode ter encontrado resistência nessa região aqui, e aqui que vai ser o checkmate do Bitcoin. É quando ele for testar essa região de 73, se ele vai romper ou não. Se o Bitcoin romper essa faixa aqui de 73, a tendência é que ele suba e vá fazendo aqui novos pivôs de alta. Agora a gente precisa ficar atento à formação desse candle aqui no semanal. Como que vai fechar esse candle no semanal? Então a gente tem aqui um candle que teve uma força compradora, e nesse momento aqui nós temos um pavio numa região de alta, uma possível rejeição no preço aqui quando ele testou 72 mil dólares. A próxima abertura desse candle, que será, né, às 9 horas do dia de hoje é domingo, estou fazendo aqui esse vídeo, o candle vai abrir às 9 horas aqui de um novo candle de semanal. Isso aqui pode definir muito como será o próximo movimento do Bitcoin, se é para alta, testando aqui 73, ou se ele inicia aqui uma correção, tá? Ele pode simplesmente iniciar uma correção e voltar para dentro da bandeira aqui. E se ele voltar, né, corrigir até essa região de fundo aqui, pode ser interessante para quem visa comprar o Bitcoin mais barato.
Lembrando, para quem é novo aqui no canal, eu tenho aqui na playlist do canal 4 aulas aqui. Só um treinamento que eu fiz, um treinamento básico, lembrando que é um treinamento assim para quem está iniciando em criptomoedas, deseja aprender um pouco, não sabe como comprar, como vender, como fazer um trade. Esse aqui é um treinamento feito na Binance, para quem pretende aprender a comprar criptomoedas ou Bitcoin na Binance. Não é um treinamento para quem pensa em fazer autocustódia do Bitcoin, guardar Bitcoin em carteira fria, não. Esse aqui é um treinamento para quem não sabe nada. Eu quero aprender como comprar, como vender, como iniciar nesse mercado. Então aqui tenho 4 aulas que eu fiz. Para quem está iniciando, deseja aprender, assiste, eu tenho certeza que vai te ajudar. Voltando aqui para o gráfico, vamos analisar aqui a Ethereum. A Ethereum que teve uma alta interessante nesses dias por causa de uma aprovação do seu ETF, né? Algo que foi muito falado essa semana, a aprovação do ETF da Ethereum. Tem até uma matéria que saiu aqui, ó, a decisão do ETF da SEC sobre a Ethereum. Significa que muitos outros tokens não são títulos. Isso aqui deu um bafafá há tempos atrás, porque a SEC ameaçou processar muitos tokens de DeFi que estavam em stake. E assim, muitas corretoras deslistaram, né, ameaçaram deslistar várias criptomoedas, suas corretoras, com medo desse processo da SEC. E agora, com a aprovação do ETF aqui da Ethereum, isso aqui pode mudar, tá? Não significa que vai, mas pode mudar. Olhando para o gráfico da Ethereum, olha só, ela fez aqui um candle gigantesco de compra no semanal depois dessa aprovação. Mas tem algo interessante que a gente precisa observar aqui no gráfico da Ethereum, aqui no semanal. É interessante essa aprovação do ETF, visando o preço para quem está apostando ou apostou na Ethereum, para quem comprou em fundos aqui, se deu muito bem com essa aprovação. A galera aqui conseguiu fazer um percentual aqui de mais de 20% aqui de lucro. Quem comprou no fundo está visando o trade. Mas repara o seguinte, se a gente analisar a Ethereum no último halving do Bitcoin que teve, ela teve uma alta aqui nessa região, um topo de $4.800. A alta que ela fez agora, nesse halving, ela buscou aqui esse topo em $4.000, certo? Mas ela ainda não superou o seu último topo, que foi na faixa de $4.800 no halving passado. Então assim, embora ela está fazendo aqui regiões de alta, mas ela está fazendo aqui topos mais baixos, tá? Então assim, é claro que existe a possibilidade com essa aprovação do ETF aqui, que a Ethereum venha subir, que ela possa sim valorizar ainda mais, possa romper aqui $4.800, mas aqui é uma observação interessante. Ela não testou o seu último topo anterior ao halving passado. Já o Bitcoin, se a gente observar aqui, olha só, o seu topo anterior foi em 69 mil, ele já testou, já rompeu e nesse momento está trabalhando nessa faixa aqui, 69 mil. Então assim, nós temos várias moedas que, embora estão em alta, né, estão em processo de alta, ela não chegou a testar e nem a romper seu topo anterior em vista do halving passado. Eu acho que a Ethereum tem potencial? Sim, eu acho que a Ethereum tem bastante potencial aí, visando o lucro, tá, pessoal? Visando o lucro, não estou falando assim para quem pretende acumular a Ethereum, mas assim, visando o lucro para trade, eu acho que a Ethereum sim é uma moeda interessante para fazer posições aí, quem sabe aí lucrar um capital, tá? Então é isso, pessoal. Bitcoin segue positivo então em $69 mil. Vamos acompanhar aqui os próximos movimentos. O movimento do próximo candle aqui do semanal, como que ele vai abrir, se vai abrir em alta, se ele vai abrir buscando baixa, e analisar aqui os melhores pontos para a gente comprar Bitcoin. Beleza? Mais uma vez, para você que deseja aprender sobre criptomoedas aí do básico, como que eu começo no Bitcoin, 4 aulas aqui de graça na playlist do canal, é só visitar, assistir, eu tenho certeza que vai te ajudar. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, a sua inscrição, que é importante para nós. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.